Tudo bem, pessoal? Voltamos agora para comentar a prova de contabilidade, a especialidade de contabilidade, para o cargo de analista ministerial do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Pará. Vamos voltar agora, vamos falar a questão 38. A questão 38 fala sobre DFC. Eu vou resumir essa questão da seguinte forma. Tinha algumas opções aqui que falavam sobre variação cambial positiva ou negativa. Variação cambial positiva ou negativa não gera entrada ou saída de caixa. Não é embolsável e não é desembolsável. Então, essas opções que tinham isso estavam erradas. Com isso aí, você já matava a letra C e já matava a letra E. Certo? Aí você a letra C e a letra E. Então, você ficava entre a letra A, a letra B e a letra D. A letra A falava de método indireto. Não se usa o método indireto, se usa o método direto. Então, você ficava entre a letra B e a letra D. B de bola, D de dado. Aí realmente aqui ficou decoreba, porque só tinha uma palavra que mudava. Na letra B falava registrados na moeda de apresentação da entidade. E na letra D fala registrados na moeda funcional. E o gabarito foi letra D, concordo com a banca. Beleza? Essa aqui foi difícil, porque você ia ficar entre duas opções. Tinha que ter realmente lido. Então essa aqui, se quem errou, não se penalize. Se você errou entre a letra B de bola e a letra D de dado. Se você errou nas outras, tudo bem que todo mundo errou, mas eu estou falando para a pessoa não se sentir mal. Quem errou entre a letra B e a letra D, certo? Que era a opção correta, que era a letra D de dado, não precisa se martirizar, porque estava dentro do controle. Porque você sabia, variação cambial não gera entrada nem saída de caixa efetiva, logo não vai para a DFC. E a letra A falava de método indireto, que não se aplica. Agora a gente vai para a questão 39. Fala sobre as demonstrações contábeis. É o que é que fala aqui. Notas explicativas. Cada entidade deve considerar a natureza das suas operações e as políticas contábeis. Verdadeiro. Lembrando que a política contábil são procedimentos específicos para a entidade. Então, por exemplo, você tem várias bases de mensuração. Mas quais são as bases de mensuração que eu, entidade, escolhi usar? Quais são os métodos de depreciação que eu escolhi usar? Isso faz parte da sua política contábil. 2. Quando os valores associados a períodos anteriores ao atual não forem materiais, a política contábil não será significativa. A política contábil sempre será significativa, sempre. E ela sempre deve constar nas notas explicativas. Então, a 2 está errada. 3. A eventual impossibilidade de valorização de ativos obtidos a título gratuito deve ser evidenciada em nota explicativa. Eu concordo com isso. Lembrando que no Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, essa frase ela existe para o ativo imobilizado. Para o ativo intangível, não existe essa frase. No entanto, eu particularmente no meu livro concordo com isso aqui. Que se você não conseguir, tiver impossibilidade de valorar um ativo recebido a título gratuito, você deve colocar na nota explicativa o motivo da impossibilidade de você fazer a valoração. Próximo. A entidade deve divulgar em nota explicativa a alteração de uma política contábil apenas se a mudança tiver sido exigida. Não. Qualquer mudança de política contábil deve constar no notas explicativas. Então a 2 está errado, a assertiva 2 está errada, a assertiva 4 está errada. Com isso, a gente fica com a assertiva 1 e 3, gabarito B de bola, concordo com a banca. A questão 40 é uma questão batida. Fizemos várias questões nos nossos cursos e pergunta qual é o código que se usa quando você quer fazer a consolidação intra-orçamentária, ou seja, dentro do mesmo ente. É o código 2. Gabarito B de bola, não tem nenhum problema. Agora vamos para o texto 2A6.1. Diz assim: em 1º de novembro, as instalações de determinado ente público desabaram parcialmente. O ordenador de despesa, diante da situação emergencial e para evitar prejuízos com a parada, alugou por 2 meses sala comercial e transferiu para elas, em 10 de novembro de 2x8, parte das atividades do órgão. Havia um suprimento de fundo para atender despesas de pequeno vulto, no valor total de 15 mil, ainda não utilizado, concedida em 10 de outubro de 2x8, mediante cartão de pagamento, com prazo de utilização até 31 de dezembro. Diante da impossibilidade de se aguardar o processo normal da execução orçamentária, o ordenador de despesas decidiu pagar despesas associadas ao evento com o suprimento de fundos que está em aberto. O que é que a gente sabe? Isso aqui que ele está gastando é despesas com aquisição de obras e serviços de engenharia? Não. Porque se fosse obra e serviço de engenharia, o teto máximo seria 33 mil. Como não ficou claro aqui que eram obras em serviço de engenharia, na verdade era aluguéis e outras despesas com manutenção, o teto seria 17.600. Você vai ver por que esse valor 17.600 é importante. Essa questão pegou pesado, porque não bastava só você saber qual é o volume máximo do cartão de pagamento, que é 33 mil,
para obras em serviço de engenharia e para os demais casos 17.600. Você tinha que saber que o valor máximo que você pode passar o cartão por compra, ou seja, cada vez que você passa a maquineta uma vez, é 10% desse valor. Então, o valor individual de uma passada no cartão, se você está usando para, por exemplo, obra e serviço de engenharia, o valor máximo é 3.300 numa passada só no cartão da máquina. Se você está usando despesas que não são obra e serviço de engenharia, quando você passar a máquina vai dar o quê? 10% de 17.600, que dá 1.760. Então, seria isso. Tá bom? E aí você vai ver que aqui ele usa 3.300 algumas vezes, outra ele usa 7.500, e você só tem que se focar no seguinte: onde é que tem 1.760? Na opção B e na opção C. Então, por eliminação, você já fica entre a letra B e a letra C. Só que tem um detalhe, que aí é onde você vai desempatar o negócio. Como o suprimento de fundo está disponível para você até 31 de dezembro, qual o prazo para prestar contas? Até 15 de janeiro do ano subsequente. Só tem uma opção que tem isso, que é a opção que consta na letra B. Então o gabarito é B de bola por causa de tudo isso que eu expliquei. Estamos chegando já ao final. Questão 42. Ele pergunta agora, no dia 30 do 12, como é que vai estar isso no balanço patrimonial simples. Se eu concedi o suprimento de fundo no valor de 15 mil ao servidor, eu tenho um direito de cobrar esses 15 mil. Então, no meu ativo, eu vou ter direito a cobrar, ou seja, adiantamentos feitos a terceiro no valor de 15 mil, que é justamente o gabarito que está na letra B de novo, B de bola. Agora vamos para a questão 43. O contrato de limpeza e conservação do prédio, onde funciona ente público, no valor mensal de 32 mil, se encerrou no dia 30 do 11. O pagamento conforme o contrato ocorria até o dia 5. Diante da necessidade de serviço, considerando essencial, o ordenador de despesa autorizou a manutenção ininterrupta do serviço, mesmo tendo sido firmado o novo contrato somente em 1º de fevereiro de 2x8. Ou seja, dezembro e janeiro não tinha contrato e mesmo assim ele mandou fazer. Primeira coisa que a pessoa pensa: isso aí está errado. Isso aí pode até estar errado, mas o foco aqui não é isso. O foco aqui é a parte orçamentária. É como você vai pagar o passado. As notas fiscais do período de até 30 de outubro de X7 foram devidamente atestadas e o empenho referente ao mês de novembro estava pendente, aguardando o envio da nota fiscal correspondente. Aí ele fala várias situações, pergunta assim: caso seja enviada a nota fiscal do mês de novembro em 5 de 1 de X8, pode ser feito empenho, liquidação e pagamento a título de despesa de exercícios anteriores. O que é que eu posso falar aqui? Essa questão, de repente, ela acaba no recurso, eu vou explicar por quê. Se você fez o empenho lá atrás, em X8, o que é que deveria ter ocorrido no final do ano? Deveria ter ocorrido a inscrição em restos a pagar não processados, porque você não recebeu a nota fiscal. Beleza. Ele está partindo da premissa que quando chegou em X8, você cancelou aquele empenho, e quando foi em X9, você abriu de novo empenho, liquidação e pagamento como ideia, que é o gabarito da letra A com o qual eu concordo. Só que para quem está precisando de pontos, pode dizer que a letra A também está errada, porque na questão não ficou claro, isso é importante dizer, não ficou claro que houve o cancelamento do empenho. Como não ficou claro que houve o cancelamento do empenho, uma resposta poderia ser que houve a inscrição em restos a pagar não processados, e seria feita a liquidação dos restos a pagar não processados e o pagamento dos restos a pagar não processados. Então, por isso, que quem precisa de recurso, pode entrar com recurso nessa questão 43, alegando que no enunciado da questão não ficou claro se houve o cancelamento do empenho. Como não ficou claro que houve o cancelamento do empenho, a opção A também está errada, porque na verdade poderia haver o caso apenas da inscrição de restos a pagar não processados com posterior liquidação e pagamento, e não necessariamente despesa de exercícios anteriores. Essa deve ser a sua linha de defesa. Agora a gente vai partir para a questão 44, 45, 46 e 47. O que é que eu já vou adiantar para você aqui? Sendo bem transparente, eu tentei resolver essa questão, eu não achei os dados suficientes para chegar onde o examinador chegou. Eu só consegui chegar na questão 45, eu vou explicar por quê. Por que essa questão se tornou difícil? Primeiro, vamos separar aqui na questão o que é que ele pede. Ele pede receita de capital e ele pede despesa de capital, ele pede despesa total e pede as receitas extra-orçamentárias. Como é que eu... Primeiro vou mostrar que a gente sabe o que é que tem que achar. Na questão 44, ele pede as receitas extra-orçamentárias.
você tem os depósitos, que somam 1.800. Só que você sabe que nas receitas extra-orçamentárias você tem que incluir os restos a pagar inscritos. Como é que você calcula os restos a pagar inscritos? A despesa empenhada menos a despesa paga. O problema é que para você chegar na despesa empenhada e paga não é fácil. Por quê? Porque durante a leitura das informações, ele usa o seguinte termo: pagamento de fornecedores, pagamento de juros. Se ele usa pagamento, dá a entender que ele não está usando a despesa empenhada. Ele está usando, de repente, a despesa paga. E lá no enunciado ele coloca assim, que foi liquidado 80% da despesa empenhada e pagos 50% da despesa de capital. Ou seja, no meu entendimento ficou faltando aqui como chegar na despesa empenhada. Pode ser uma falha minha, não reconheço. Entendeu? Mas quebrei a cabeça aqui um pouco. Lógico que hoje é o primeiro dia com gabarito preliminar, mas sinceramente eu não vi como chegar aqui diretamente nessa despesa empenhada menos a despesa paga, que é a questão 44. A questão 45, aí eu já consegui chegar, só que eu não concordo com o gabarito. Por quê? Porque no meu cálculo, o gabarito deveria ser letra E e deu letra C de casa. E eu vou explicar por que seria letra E. Porque eu considerei como receita de capital alienação de bens imóveis usados, 4.200. Amortização de empréstimos, 5.500. Emissão de títulos do Tesouro, 3.400. Só isso aí já extrapolou o gabarito da prova, o gabarito padrão. E integralização do capital social da empresa pública. Então, nesse caso, quando você soma tudo isso, dá 15.100. Então, para mim, o gabarito da questão 45 é letra E. Beleza. Questão 46. Despesa de capital realizado. Mesmo problema da questão 44. Como eu não sei, ele fala lá que você empenhou, liquidou uma parte, que no caso é 80% da despesa empenhada, que foi o que liquidou, e você pagou 50% da despesa de capital. Só que ele não te dá dados para você chegar nisso aí. E o pior, se ele usasse nas informações a despesa empenhada, até daria, com segurança. Mas ele usa o termo despesa paga e ora ele não usa nada. Vou dar um exemplo. Ora ele fala assim, ó, pagamento da dívida. Pagamento da dívida é o estágio. Aquisição de computadores. Aquisição de computadores é o estágio do empenho. E aí você fica na dúvida, ele está falando do empenho ou está falando do pagamento? Como é que a gente junta tudo isso? Então esse é o ponto aí de divisão, de inflexão, que eu considero que eu tive dificuldade nessa daqui. Por isso que eu estou dizendo que vamos tentar anulação e aí você vai alegar, olha, mesmo com o gabarito preliminar não consegui chegar nos cálculos, uma vez que houve uma confusão nas informações entre despesa empenhada e despesa paga. Aí você pode citar, nas opções, nos exemplos tais, se usou despesa paga. Na aquisição de computadores não se falou nada, era despesa paga ou despesa empenhada, para o valor bater. Então você joga essa bomba para o examinador e tenta anular a questão. Questão 46, segue esse raciocínio. Questão 47, mesma coisa, ele fala sobre aspecto patrimonial, só que ele usa despesa total realizada. Então, a meu ver, ele deveria assim, ó, despesa com enfoque patrimonial. Esse negócio de aspecto patrimonial, a meu ver, o que é que ele estava pedindo aqui? É a despesa orçamentária liquidada. Foi isso que eu entendi. Mas pode ser também que ele tenha pego a depreciação jogada aqui dentro. Porque a depreciação é despesa pelo enfoque patrimonial. De todo modo, eu achei essa questão bem mal feita, com exceção da questão 45. E mesmo a 45 eu não concordo com o gabarito preliminar. Então, a meu ver aqui, cabem quatro recursos. 44, 46, 47 pela anulação e 45 pela troca do gabarito. Vamos falar agora, faltam 3 questões. Questão 48, ele fala, quando você usa para pagar o fornecedor, qual o documento que você usa? Se tivesse ordem bancária, seria ordem bancária. Na ausência da ordem bancária, você usa nota de lançamento. Concordo com o gabarito. O que é que eu acho interessante dessa questão aqui? A prova é de nível estadual. Sabe quando é que alguém do estado do Pará vai mexer com o CIAF? Nunca. Mesmo assim foi cobrado na prova e não vai ser anulado com certeza. Questão 49. Conta única do tesouro. Sabe quando é que alguém do estado do Pará vai mexer com conta no tesouro? Nunca. Mesmo assim caiu uma questão de conta única. Eu concordo com o gabarito, porque fala que a movimentação orçamentária entre ministérios é por meio de destaque. Por que aquela letra está errada? Porque a letra fala sobre abertura de conta corrente. Conta corrente é uma das exceções da conta única. Fere o princípio da unidade de caixa. No pagamento de despesas relacionadas a pessoal, deve-se utilizar a ordem bancária de faturas. Não. É outro documento que você usa. Letra C.
A movimentação de recursos financeiros dos órgãos e das entidades ligadas ao CIAF deve ser feita na conta de cada órgão e depois unificado na conta única. Não, tudo isso é feito da conta única. Não existem contas específicas para cada órgão. Existem limites específicos para cada órgão dentro da conta única. É diferente. Uma coisa é limite específico, outra coisa é conta específica. E a letra A está errada porque no final ele fala sobre limite orçamentário. E na verdade é limite financeiro. E para fechar, questão 50, fala o seguinte. De acordo com o NBC-TSP, marca a opção correta. Letra A. A obrigação de pagamento de aluguel mensal decorrente de contrato firmado é uma obrigação não legalmente vinculada. Falso. Apesar de não estar em lei, ela está suportada pela lei, porque existe a lei do Código Civil. Se aquele aluguel não for pago, vai ser acionada a justiça para pagar o aluguel, certo? Com base na justiça, porque tem uma lei que estabelece as relações jurídicas. Então, é uma obrigação legalmente vinculada. Letra A está errada. Um contrato de locação de impressoras, ainda que não haja transferência substancial de ativo, de riscos e propriedade, deve ser registrado como ativo. Falso. Se não tem transferência de risco e propriedade, não é ativo. Não precisa nem ter a propriedade formal, mas os riscos tem que estar sobre quem reconhece o ativo. Se não tem transferência de risco, não tem reconhecimento de ativo. A letra C é o gabarito. A letra E, o sistema de esgoto de uma cidade não pode ser reconhecido como ativo. Falso, pode. É uma obra estruturante, certo? É um bem público, pode ser reconhecido sim. E letra E, a transferência de um veículo usado deve ser realizada pelo custo corrente. Não, deve ser realizada pelo valor contábil líquido de um órgão para o outro. Beleza, pessoal? Então, com isso, fechamos a segunda bateria dessas 30 questões. Nessa segunda bateria, eu identifiquei esses recursos aí, beleza? Um com troca de gabarito, algumas para anular diretamente por falta de resposta e outras por falta, no caso da primeira, né, sobre despesa de exercícios anteriores, porque poderia ser a opção de restos a pagar não processados. Fiquem com Deus e até a próxima.